seguinte: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Vamos lá agora para o capítulo 19. Passa um pouquinho para frente aí, capítulo 19, versículo 1 até o 9, para nós entendermos aí o contexto dessa história de Abraão, ainda era Abrão, notaram aí, né, que ainda era Abrão, Deus ainda não tinha dado o seu chamado a Abraão, né? Então, capítulo 19, o verso 1 diz o seguinte: E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chegaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Amém? Aí a história continua ao texto bíblico, que aqueles homens, na verdade, os anjos que destruíram, né, Sodoma e Gomorra. Mas muito bem, né? Há certo momento da vida, ou vários momentos, que todos nós, né, todas as pessoas precisam tomar alguma decisão na vida. Precisa ter alguma opção do que vai fazer, se depara com a necessidade de fazer uma escolha. Nesse texto que nós acabamos de ler, houve esse momento de tomar uma decisão. Abraão e Ló, seu sobrinho, estavam muito ricos, né? Possuíam muitos rebanhos, camelos, ovelhas, vacas e jumentos, e era muito grande. Então, eles juntos já estava difícil, sem contar que seus pastores ali, os seus servos já estavam brigando entre si, né? Acaba misturando o gado um do outro e aquela confusão. Aí tiveram que tomar a decisão. E Abraão, lógico, né, um homem já mais experiente, mais sábio, deixou para que Ló tomasse essa decisão, para que lado ele iria. E Ló, como nós vamos ver no decorrer desse nosso sermão, que tomou a decisão errada, né? Até o título do sermão é Escolhas Precipitadas versus, né, escolhas sábias. É isso que às vezes nós não pensamos, agimos de qualquer forma,
de forma precipitada, não pensamos, não calculamos os riscos, não avaliamos a situação. Às vezes nós olhamos só pela aparência, ou aqui ou agora, as coisas mais periféricas, como assim dizer, e não avaliamos o resultado a longo prazo. Às vezes também as pessoas ficam pensando muito tempo e não agem, né? Não é bom também, né? Não adianta ficar só lá sonhando, acordado, querendo fazer uma coisa e não agir. Decisão você precisa pensar, mas também é atitude. É tomar uma decisão, ir lá e fazer, porque muitas teorias não vai resolver. Você precisa de pensar, mas precisa de agir. Racionalizar demais, avaliar, ficar toda a vida também só pensando, isso é necessário, você avaliar, mas chega um ponto também que extrapola, ficar só avaliando e não fazer nada. Eu já vi gente, até que tem pessoas aqui na igreja, não vim para avaliar a igreja e está avaliando igreja, de igreja em igreja avaliando e nunca resolveu. Porque querem só o aqui, não optaram por Jesus Cristo. E deve sim buscar conselhos. Deve buscar conselho. Mas pastor, com quem que eu vou me aconselhar? Com quem que é o melhor para você? Né? Não seria demais te falar que você deve procurar aconselhar com o seu líder, com o seu pastor. Se você for procurar conselho das pessoas que não estão nem aí para você, que querem só o agora, não estão preocupados com a sua alma, certamente vai te dar um conselho bom para o momento, para esta vida. As pessoas sabem o que é bom para esta vida. Mas eu diria que aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, eu e falo o nome do pastor João também, estamos preocupados com a sua alma. Se você vai estar bem agora, queremos também, mas nem sempre vamos conseguir te agradar, falar aquilo que você quer ouvir. Eu costumo dizer sempre, quer ouvir palavras de quem quer falar tudo aquilo que você gostaria de ouvir, vai para um comício de político, né? Político fala tudo o que você gostaria de ouvir. Só coisa boa. Você já viu político falar coisa ruim? Nunca, né? Já viu ele fazer coisa boa? Raríssimo, né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque não tem nada a ver, só um exemplo aí, barato e pobre. Então, uma boa escolha depende de atenção aos princípios de Deus. Sempre a sua escolha deve ser pautada nos princípios de Deus. Cada vez que você escolher fora dos princípios de Deus, mas pode ter certeza que vai dar errado. Pastor, mas eu escolhi uma coisa boa, estou indo, estou prosperando, estou ganhando dinheiro. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Não estou falando de resultado imediato. Aqui, deste mundo, que vai acabar. Que não vai virar em nada daqui a uns dias. Costumo dizer sempre, você viveu 90, 95, 100 anos, viveu muito tempo, né? Mas vai parar um dia. A eternidade é eternidade, é para sempre. É nisso que eu tenho falado sempre. Mas vamos lá. Vamos ver alguns exemplos, certamente tem muitos outros, né? Mas eu trouxe alguns do exemplo de escolhas precipitadas. Que nós devemos observar os perigos dessas más escolhas. E nos perguntar o que Deus quer que nós não façamos. Aliás, né, já gosto de fazer algumas perguntas de vez em quando, né? Você, quando vai tomar uma decisão, ou no seu dia a dia, você pergunta, o que Deus não quer que eu faça? Ou você não para fazer essa pergunta? Já parou para pensar? Vamos fazer uma pesquisa. Alguém já fez essa pergunta para si mesmo aí? Deus já perguntou? Deus não quer que eu faça isso? Já? Pode levantar a mão. Pouca gente, né? A maioria age sem perguntar para Deus. Deus, o senhor quer que eu faça isso ou não? Porque ele tem medo da resposta de Deus. Ou porque já sabe da resposta de Deus. Vai ser um tremendo não. Um dos motivos é a aproximação do pecado. Ló, ele não se apercebeu, não avaliou a região a qual ele tinha escolhido. O que ele avaliou? Que acabamos de ler. As pastagens, que ele tinha muito gado, a terra fértil, bem regada por águas.
já tinha cidades estruturadas. Falou assim, que é perfeito, né? Já cheguei aqui, já está tudo prontinho, só eu estender minhas tendas, meu gado, meu rebanho, meu pessoal que está junto comigo, vai ser tudo tranquilo. Mas só porque ele não avaliou, por desatenção, porque eles eram vizinhos, conheciam, se não conheciam, estavam desinformados, apesar daqueles tempos lá não ter todas as mídias de hoje, mas o pessoal não era bobo também, né? Conhecia os vizinhos que tinham, as suas práticas, as cidades, o que se faziam naquelas cidades. Eles iam lá comprar víveres, né, as coisas para eles, para a sua subsistência. Tinha uma cidade já estruturada, eram cidades não pequenas para a época, Sodoma e Gomorra, então eles iam até lá, seus servos, conheciam o que faziam lá, e mesmo assim ele escolheu, só olhando parte da região. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes as pessoas sérias, pessoas bem intencionadas, elas começam a fazer pactos, elas começam a fazer negócios com as pessoas no mundo. Não tem como sair deste mundo, né? Só quando Jesus Cristo vier e nos buscar, e sim nós sairemos deste mundo. Mas até então estamos aqui. O problema é nós começarmos a fazer os nossos pactos, nossas alianças com pessoas más, com as pessoas que nós sabemos que são pecadoras, que elas não querem coisas sérias, não querem coisas com Deus. Mesmo assim, nós fazemos nossas alianças com elas. Aí, quando nós denunciamos, né, quando nós falamos, confrontamos, as pessoas ainda ficam bravas. Mas o pastor é chato demais, o pastor não sei o quê. Tem outra forma de dizer, poderia mentir para você. Você quer isso? Vai ficar querendo, que eu não vou fazer, não. Vou continuar falando a verdade. Se você gostar ou não, aí é com você, com Deus, vocês resolvem aí. Mas minha missão, minha tarefa é de contar a verdade. Aliás, até acho que falo pouco. Deveria ser mais, falar um pouco mais sobre isso. De confrontar realmente as alianças, a aproximação com o pecado, a aproximação com os homens maus. Aparências enganam. Já diz isso aí, a palavra de Deus já diz, né, que nós julgamos segundo a aparência, mas Deus julga segundo o coração. E aí você começa a se aproximar, a fazer aliança com pessoas más e acha que está tudo bem. Nós devemos, talvez, com muito cuidado, com muito critério e com muita direção do Espírito Santo, aproximar dessas pessoas para falar do Evangelho, para confrontá-las com o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar que Jesus Cristo salva. Isso aí pouca gente quer, né? Poucas pessoas querem chegar lá no seu ambiente de trabalho, onde estuda, faculdade, colégio, escola, sei lá onde, na família, e falar do amor de Deus, falar da salvação. Às vezes quer falar das mesmas coisas que eles falam, quer se aliar aos mesmos pecados que eles fazem. Isso é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo, você não vai ter inimigo, você vai ser bem aceito. Você começar a falar de Jesus Cristo, logo as pessoas vão te rejeitar. É desse jeito. Se na igreja já é desse jeito, imagina lá no mundo. É assim que acontece. Mas Ló também errou ao perder o sentido da comunhão como nós fazemos. As pessoas acham que estão em comunhão, indo em festinhas e mais baladas e sei o quê, e vai. Não, a comunhão é aqui, ó. É até se alegrar com um objetivo, de glorificar a Deus. Há uns tempos eu falei aqui, né, que na igreja nós estávamos dando um péssimo exemplo. Quando tinha um evento, quando tinha uma janta ou coisa de servir, tinha uma fila, o que as pessoas faziam? Furava a fila. Mas que coisa, né? Dentro da igreja, quero tirar proveito do irmão furando fila dentro da igreja. Imagina lá fora, né? Como eu estou dizendo, se aqui dentro da igreja a gente faz isso, se aqui nós não temos uma amizade verdadeira, se aqui a minha amizade é só de interesse, você imagina lá fora. E era esse tipo de pessoas que Ló estava se aproximando, e esse tipo de pessoas que muitos de nós temos procurado.
Mas, pastor, então vou conviver. Não, não estou dizendo isso. Lógico, você vai trabalhar, você vai conviver, você vai estudar com pessoas desse jeito. Mas daí eu me aliar a elas, eu estar ligadas a elas, é uma grande diferença. Grande diferença. Ter amizade, aquela amizade íntima com essas pessoas, totalmente diferente. Ah, então eu vou tomar uma pessoa pessimista diante de Deus. Ah, então né, nada vai dar certo mesmo. Não vai adiantar. Como é que eu vou viver? Porque não tem jeito de eu sair deste mundo agora, né? Então o que eu vou fazer? Para onde que eu estou indo? Não, não é ser pessimista. Ah, mas o pastor só fala de que a gente vai fazer coisas ruins. Aí eu me lembro dos profetas antigos lá, né? Só profetizava contrário ao povo. Por quê? Às vezes quando você já leu a Bíblia, você já fez essa pergunta? Eu tive que fazer essa pergunta para me entender. Por que o povo não gostava dos profetas? E por que os profetas só profetizavam contra o povo? Porque o povo não queria a vontade de Deus. Simples. Por isso que Deus mandava os profetas ir lá falar. Longe de eu entrar na categoria de profeta, mas por que a maioria dos pastores, quando prega, fala uma palavra séria, hoje é rejeitado? Porque fala o que Deus quer e a pessoa não quer. Está contrário à vontade de Deus. É por isso. Não é que nós somos pessimistas. É porque nós não queremos o seu mal. Justamente o contrário. Quer te abrir os olhos, te alertar para algo maior. E agora, uma das coisas piores, além de que Ló pôde fazer na sua escolha precipitada, de prejudicar a família. Ah, se fosse só com ele, né, quando eu vejo, né, igual ontem, como o pastor João estava indo, um cidadão, porque tem uma super caminhonete, uma Ram 3500, saiu cortando todo mundo assim, com uma faixa dupla dos 2 sentidos, e na BR e ultrapassou uns 15 carros numa arrancada só, né? Se um infeliz daquele morre sozinho, tudo bem, vai mata mais uns 2 ou 3, né? É que é terrível. Se Ló tivesse acabado só com a vida dele, tudo bem, mas foi a família dele. Acabou com a família. Então, quando a gente insiste para as pessoas, pecuária, carnaval, sei lá o que, tantas outras festas que tem aí, não é lugar de você ir com a sua família. Pastor, mas eu não vou lá, não vou beber, não vou usar droga, não vou prostituir, mas você está levando sua família. Eles podem gostar daquilo lá e querer não sair de lá. Simples assim. Você acha que a mulher de Ló, só porque ela teve curiosidade de olhar para trás, que ela se tornou uma estátua de sal? Não. É porque ela não queria sair de lá. Ah, eu tive lendo, né? A gente tem que fazer algumas pesquisas básicas, né? Porque ela gostou de onde estava. Ela gostou da cidade, gostou do que as pessoas faziam ali em Sodoma. E ela estava com dó de largar tudo aquilo para trás. Por isso ela quis dar uma última olhadinha para trás, chorar, lamentar o que ela estava largando para trás. Culpa de quem? Do infeliz do Ló, que tomou a decisão errada, de jogar a família dele no meio de pessoas que eram pecadoras, pessoas que não estavam nem aí para Deus. As filhas de Ló, na sequência, se engravidaram dele. Então, os critérios, né, de escolhas, das escolhas erradas, podem se tornar hereditárias. Não foi só Ló, não foi só a mulher dele que foi afetada, mas filhas que não avaliaram, aprenderam com o pai, com a mãe, tomaram decisões erradas. Haviam homens lá na terra que elas poderiam ter casado, ter filhos, mas o que elas fizeram? Embebedaram Ló, deitaram com ele, se engravidaram. E dos filhos delas se tornaram as nações dos Moabitas e os Amonitas, que se tornaram inimigos de Deus. Não só pecaram, como tornaram inimigos de Deus. Aí você quer me convencer de que quando nós nos associamos com as coisas que não é de Deus, vai dar certo. Não vai. Você está pensando agora, só na felicidade imediata, a alegria, o brilho, o barulho, só aqui agora. E lá na frente?
Você tem uma bolinha de cristal para prever o futuro, que vai dar tudo bem? Não tem, né? Também não. Mas por experiência própria e pela palavra de Deus, eu consigo ver que vai dar errado. Pode ir lá 1000 vezes, tranquilo. Eu falava com a Ivanilda, né? Por isso que eu falo, na hora do sermão lembrei da Ivanilda. O dia que a gente lembra, está fazendo sermão, lembra da pessoa, ela não vem no dia, né? É desse tamanho. Por isso que se você fizer sermão encomendado, não dá certo. Ainda bem que não foi encomendado. Mas conversar sobre isso com ela. Tá. Então, né? Mas, é o sogro, né? Falava com ela, você pode levar o Heitor tantas vezes quanto você quiser. Lindo, maravilhoso. Pode ir lá 1 milhão de vezes e não acontecer nada. Mas um dia que der errado, talvez não tenha conserto. Talvez não dá para consertar. E aí? Vai adiantar o quê? As 1000 vezes ou 1 milhão de vezes que foi e deu certo. Então é nisso que nós devemos pensar. É no bem nosso, lógico, né? Se eu estiver bem, eu tenho condições de dar uma vida boa para minha família, mas devo pensar na minha família. E deixo um recado principalmente para os homens, né? Porque os homens é o sacerdote do lar, deve ter postura diante disso. Assuma a sua família. E se o homem não assumir, a mulher assuma a família. E não faz aliança, associação com o pecado, com o mundo. Faz com as coisas de Deus. Mas vamos falar também das escolhas feitas com sabedoria. Né? Então vamos falar só de coisa ruim, né? Porque a fim de nós nos tornarmos precipitados, escolher errados, nós devemos tomar boas decisões. Ter coragem de assumir a postura. Às vezes você vai falar, mas foi precipitado, mas eu devo correr o risco. Devo ter coragem de assumir. Abraão, ele foi corajoso, depois de lutar lá com os reis, lá, para trazer de volta Ló, todos os seus bens. Ele teve que agir. Abraão, ele teve coragem de assumir a postura, falar assim, para onde eu for, eu irei com Deus, mas eu tenho coragem de assumir. Não vou abandonar o meu Deus, porque eu sei que Deus vai me abençoar, eu vou prosperar e vou conseguir cumprir com o que Deus tem para mim. E olha que Deus nem havia feito a promessa dele sair a grandes nações. E a obediência é um fator, né, preponderante, a obediência. Quando eu não obedeço a Deus, as coisas dão errado. Ló, ele se acomodou ali em Sodoma, né? Ele foi acostumando com o pecado, e é desse jeito. E eu falo por experiência própria, né? Já passei por isso, né? Costumo dizer sempre, pecar é bom, né? Dá alegria, tem satisfação, sim, né? É muito bom. E é tão bom que você acaba acostumando com ele. Vai indo, mas isso é bom, né? A gente acostuma até com coisa ruim, ainda vai com coisa boa, né? Pena que o final do pecado é a morte. É a separação de Deus. Se não for perdoado em Jesus Cristo, é lógico, né? Mas Abraão, ele insistiu com Deus. Não desistiu de Deus. Foi obediente à voz de Deus. E sabemos, né, na história de Abraão, que ele foi tão obediente que ele foi capaz de dar o seu filho quando Deus pediu. Isso é obediência. Aí por que ele é lembrado até hoje? Citado como pai da fé? Pela obediência. Mas eu e você, muitas vezes, o que nós queremos? Ser rebeldes e ainda que as coisas dão certo. Ainda quer que Deus me abençoe, sendo rebelde à vontade de Deus, não vai dar certo. Sem chance. Ter sabedoria e não esperteza. As pessoas sabem, né? O brasileiro, então, acha que passa todo mundo para trás, né? Não sabe que está sendo passado para trás desde o descobrimento do Brasil. Está sendo enganado. E acha que é esperteza. Não, eu não preciso ser esperto. Eu preciso ser sábio. Agir na hora certa, da forma correta, evitando o pecado. Ló, ele quis dar uma desperto, né? Olhou a região para cá, para lá, opa, para cá, está muito melhor, né? Sou esperto, sou inteligente, né? Vamos lá. Esperteza deu ruim. Então nós precisamos ser sábios nas nossas escolhas. Ter fé. Ter fé que as coisas vão dar certo.
Mas a fé sempre ela vem associada com a responsabilidade. A partir do momento que eu falo que eu tenho fé e creio, lógico, né? Se eu não cresce assim, não estaria aqui, né? Que a salvação é ato único, exclusivamente de Deus, mas o ter fé, assumo a responsabilidade. Assim, eu creio em Deus, assumo o compromisso de servir a Deus, aí traz sim as consequências. A salvação é pela graça, não é de graça, né? Quando eu entendi a salvação, achava, né? Havia ouvido de forma errada. As pessoas falavam, a salvação é de graça. Não. Custou o sangue mais precioso que existe, que é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o preço. Para mim, não custou nada. Mas, mesmo assim, eu acredito na responsabilidade. Na responsabilidade de assumir esse compromisso, esse meu chamado à obediência, a servir a Deus, a fazer escolhas que agrade a Deus, que vai conforme os princípios de Deus, porque senão perde todo o sentido. Senão vou cair na hipergraça, lá não sei do que, lá dessas teologias, que Deus é tão bom que vai salvar todo mundo, toda a humanidade, indistintamente vai salvar todo mundo. E não é, né? Sabemos que não é, tem os seus escolhidos. O livro que o João Gabriel nos indicou, nós estudamos, comentamos aqui, disse 1 milhão de vezes, né? Aliás, que ele repetiu isso o tempo todo, né? É uma eterna repetição o livro lá, de que todos os atos é de Deus e nós não fazemos nada, o que nós fazemos é só assumir esse compromisso de crer que Deus nos salva. E de manter firme a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. A melhor escolha que nós podemos ter é a esperança de que Jesus Cristo voltará. Não ter ilusão. Tem pessoas que vivem de ilusão. A ilusão acaba com as pessoas. Que se ilude que é muita coisa, que não precisa nem de Deus, e imaginar coisas assim, hiper, super, megas aí, não vai dar em nada. Na verdade, as escolhas sábias são com tranquilidade, acreditando firme na volta de Jesus Cristo. Abraão, Ló, toda a história lá apontava para Jesus Cristo. Era só uma forma de Deus estar mostrando o seu ápice da história em Jesus Cristo, da sua vinda, da sua reconciliação com o mundo. E depois de Jesus Cristo veio e retornou à sua glória, o Novo Testamento está apontando para quê? Para a sua segunda volta. Para a consumação da obra de Jesus Cristo aqui. Então, essa manter firme essa esperança é concordar com a palavra de Deus. É concordar que nós devemos fazer essas escolhas sábias em nossas vidas. Mas, pastor, mas eu faço escolhas sábias na minha profissão, tudo isso, sim, isso faz parte. E é necessário. Tanto que nós incentivamos sempre a pessoa a estudar, a ter uma boa profissão, a ter um salário mais digno, melhor, ter uma condição social melhor. Tudo isso faz parte. E tudo isso passa por escolhas acertadas na vida. E mais realistas também. Não adianta iludir que eu quero tal coisa se eu não tenho essa condição. Não, nós temos que ter uma realidade também. Manter firme a esperança, mas com a realidade, com responsabilidade, sem muita firulagem, sem muita ilusão. Então há muito que se aprender. Estamos aqui neste mundo para um eterno aprendizado. Mas esse aprendizado de como fazer as escolhas. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. E hoje, né, tem essas duas opções. De você agir como Abraão, com responsabilidade, com temor a Deus, com obediência a Deus, ou agir como Ló, olhar só as aparências, só aquilo que me agrada no momento, sem avaliar os riscos, sem calcular as alianças que eu estou fazendo. Fala, pastor, mas eu não fui lá, não escolhi viver junto, tá? Mas você aproximou de tal maneira que te atingiu. Então mantenha seu coração segundo os princípios de Deus para poder saber escolher. As escolhas sólidas, permanentes, são escolhas acertadas.
Eu, quando eu estava pesquisando essas frases, a vida de Abraão, de Ló, um pouco, vi uma frase muito interessante que diz o seguinte: escolhe mais certo quem escolhe o bem geral do que aquele que escolhe o bem individual. Então Ló, ele pensou somente nele naquele momento, é o que os olhos dele estavam conseguindo enxergar. E Abraão nunca pensou só nele, ele sempre pensava nos que estavam junto com ele. Os sacrifícios, as orações de Abraão sempre foram voltadas para ele e para os que estavam com ele. Ele errou, cometeu seus pecados, sim, né? Perfeito, somente Jesus Cristo. Todo homem comete seus erros, seus vacilos, mas ele não perdeu o princípio básico, que era da obediência a Deus. Amém? Então você possa refletir sobre essas duas possibilidades de você escolher. E você vai ter que escolher, sem sombra de dúvida. Não vai pensar que você é fora da realidade, fora do contexto que nós vivemos, que não precisa de fazer escolhas. Então tome suas escolhas acertadas, segundo os princípios de Deus. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a cada dia, ó Pai, a saber escolher, ó Pai, saber escolher, Deus, segundo os seus princípios, segundo a sua vontade, ainda que a nós, ó Deus, possa parecer difícil, possa parecer penoso, ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que a sua vontade é santa, é perfeita, é agradável, e é ela que deve prevalecer em nossas vidas, ó Pai. Repreende, ó Deus, todo o nosso desejo de escolher de forma precipitada, de forma errada, que acima de tudo, ó Deus, prevaleça a tua vontade em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Coração silenciosos estão encerrados, que Deus nos abençoe.